Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 30. É uma parábola muito, mas muito conhecida. Certamente você já ouviu em algum momento da sua vida. Jesus, quando é questionado quem queria entrar no reino dos céus, ele disse o que era preciso, né? Ele disse que deveria amar o próximo. E aí o especialista na lei pergunta, né? Quem é o meu próximo? E aí Jesus então propõe uma parábola para que ele entendesse quem é o próximo. Preste atenção. Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas e espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Uau! É muito forte, né? Esse texto é inspirador, essa parábola ela é sem dúvida inspiradora porque, não apenas porque é uma das mais conhecidas, mas ela ensinou para o perito da lei e para muitos de nós que nós devemos ser solidários com o nosso próximo. Agora, quando você ouve uma parábola como essa, que você ouviu aqui hoje, com quem você se identifica? Com qual personagem você se identifica no momento da sua vida que você está vivendo hoje? Você se identifica hoje com o sacerdote? Ninguém vai dizer que sim, né? Com o levita? Ou você é o samaritano que tem ajudado aqueles que estão caídos, que estão feridos? A verdade, queridos, é que muitas vezes nós não somos nenhum desses personagens. Muitas vezes nós somos justamente aquele que foi agredido. O principal foco dessa mensagem. Aquele que foi rejeitado pelo levita, aquele que foi rejeitado pelo sacerdote, que foi acolhido pelo samaritano. Porque talvez hoje você é que esteja precisando de ajuda. Então eu queria, nessa noite, que você olhasse para essa passagem, não se imaginando, às vezes, como você deve tratar o seu próximo, porque eu quero acreditar que isso você já sabe. Mas talvez Deus te trouxe aqui hoje para que você entenda o que acontece com aquelas pessoas que muitas vezes precisam de ajuda, e talvez você hoje precisa de ajuda. Talvez por isso você saiu da sua casa e por isso você está aqui hoje. Porque você precisa de ajuda. Então você é aquele personagem que não tem nome. Não é chamado por título, ele não é o levita, ele não é o sacerdote, ele não é o samaritano, ele é simplesmente alguém que pode ser você. E aí você vê nessa parábola 4 coisas que aconteceram com ele e talvez agora você comece a se identificar mais com ele. O texto diz que esse homem, ele descia de Jerusalém para Jericó. Percebam que o texto diz que ele descia. É importante a gente entender um pouco de geografia da época, porque Jerusalém, queridos, Jerusalém é uma cidade muito alta e ela fica cerca de 800 metros acima do Mediterrâneo. Enquanto essa antiga Jericó, que não existe mais, ela foi destruída, ela ficaria
200 metros abaixo do Mediterrâneo. E existia uma estrada que ligava Jerusalém a Jericó, e essa estrada ela tinha aproximadamente 24 quilômetros, quer dizer, é uma estrada curta para uma descida rápida, de quase 1000 metros. Você percebe que era uma estrada, segundo os historiadores, muito íngreme, era difícil. E por isso, muitas vezes, os assaltantes ficavam ali para pegar as pessoas que saíam. Mas onde eu quero chegar? Porque muitas vezes nós nos parecemos com este homem da história. Porque muitas vezes nós também somos obrigados a pegar essa mesma estrada. Que estrada, Juliano? A estrada da descida. Aquele homem, viaje comigo nessa analogia, ele estava em Jerusalém, um lugar alto. E a Bíblia diz que ele teve que descer, ele estava descendo em um curto espaço de tempo, uma estrada curta, íngreme, para a sua cidade de Jericó. Querido, essa estrada é uma estrada que todos nós muitas vezes passamos por ela, a estrada da descida. Porque quando você está no alto, você tem uma visão ampla. No alto, você tem espaço. Se você já esteve em um lugar alto, você sabe a diferença de estar no alto. Quanto mais alto você está, maior é a tua visão. Eu me lembro de uma das viagens que nós fizemos para o Vale Nevado, no Chile, Santiago, 5.000 metros de altura. E nós subíamos naquele ônibus, e a gente olhava para baixo, aquele desfiladeiro enorme, você via aquelas estradas que você tinha passado agora há pouco, lá embaixo. É assustador. Mas quando você chega lá em cima, você tem uma visão sensacional. Você consegue ver coisas que você não via de baixo. Qual que é o momento de cima na nossa vida? Quando tudo você consegue enxergar, quando você consegue entender quais são os próximos passos da sua vida, quando você está vivendo um momento de sonhos. Como é bom viver no alto, como é maravilhoso viver no alto. Só que nem sempre a vida é feita de altos. Às vezes a gente desce. Muitos já estiveram no alto e hoje estão no baixo. Talvez o seu casamento um dia estava no alto. O seu relacionamento no alto, estava beleza, muitos sonhos, muitos planos. Você conseguia enxergar e planejar e fazer planos. Mas de repente você pega uma estrada como essa e vai descendo. Quanto mais você desce, parece que menos você enxerga. Você não consegue ver possibilidades. Em relação ao trabalho, em relação à sua vida espiritual, à sua vida emocional. Você está tão desanimado que você vai descendo. Jerusalém, queridos, era uma cidade de adoração. Não se adorava em outro lugar, senão em Jerusalém. As pessoas que iam para Jerusalém iam para adorar. Adorar quem? Ao Senhor, a Deus, o Deus criador de todas as coisas. Quando você vê o próprio Jesus conversando com a samaritana, e João registra isso, fica muito claro que a maior mágoa dos judeus com os samaritanos é porque o lugar de adoração era Jerusalém. Agora, o que é esse lugar de adoração? Às vezes você está nesse lugar de adoração, esse lugar alto, um lugar na presença de Deus. Aquele homem possivelmente tinha ido adorar a Deus e ele estava voltando para o lugar baixo. Queridos, como é bom às vezes a gente ficar no lugar onde Deus está, onde você tem um ambiente de glória dele. A Bíblia diz que Moisés, ele subia, ficava falando com Deus, e quando ele descia, o rosto dele brilhava. Quando você está com Deus, você brilha. Há uma diferença, a glória dele nos envolve.
Esse ambiente de adoração, não sei você, mas a gente tem vivido isso na Missão Encorajamento. Nos domingos, assim, sabe? Nossa, Deus tem estado tão presente de uma forma tão grande, principalmente nos momentos de adoração. A gente está ali, está adorando e tal. E chega na segunda-feira, eu digo assim, eu tô com saudade já do domingo, eu quero já que chegue o domingo que vem. Porque é um ambiente tão bom, tão maravilhoso. E assim você fala assim, eu não quero sair dessa presença. Quando você está na presença de Deus de verdade, você não quer sair. Você quer ficar lá. Porque na glória dele as coisas acontecem naturalmente. Aí de repente você tem que sair. O que é isso que eu estou querendo dizer? Muitas vezes você está num ambiente de adoração, aí você tem que voltar. De repente Jerusalém é um lugar onde você está vivendo a presença dele. E aí você tem que voltar para Jericó, que é a sua casa. Às vezes a sua casa não tem a glória dele. E qual que é o seu papel? É estar no lugar de glória dele e descer e levar isso para a sua casa. É isso que eu tenho falado com a equipe. Toda essa glória que a gente tem sentido na igreja, toda essa presença de Deus que a gente tem sentido na igreja, isso precisa estar na nossa casa. Porque senão é como você estar em Jerusalém e voltar para Jericó. Porque Jericó era uma cidade pagã. O Deus adorado lá não era o Deus, o nosso Deus, o Deus que enviou o filho dele para morrer na cruz. Eles amavam e adoravam outros tipos de deuses. Agora você imagina, você está num lugar de adoração e você vai para um lugar onde não existe esse Deus. Quantas vezes nós estamos na presença de Deus e você não quer que aquilo passe? E aí você tem que voltar para um lugar onde Deus não está. Então o nosso papel é levar esse Deus que a gente esteve com Ele para casa. Foi isso que Jesus disse, vai chegar o tempo que você... Vamos adorar em qualquer lugar. Por quê? Porque Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Queridos, essa presença de Deus, ela precisa ir para a nossa casa. Ela precisa ir para o nosso trabalho. Ela precisa ir com a gente para onde a gente for. Mesmo que você tenha que ir para Jericó, um lugar onde a presença dele não está. Então, às vezes, você sai de um lugar onde tem a presença dele e vai para um lugar onde não tem a presença dele. Qual que é o seu papel? É levar a presença dele. Só que o que aconteceu aqui no meio do caminho? No meio do caminho existiam assaltantes. Uau! Como isso é espiritual? Porque muitas vezes você sai cheio da presença. Você sai cheio de uma palavra. Você ouviu uma palavra e diz, essa palavra é para mim, essa palavra vai mudar minha vida. Eu vou acreditar. Querido, eu estou falando muito mais do que religião. Eu estou falando de Deus. Eu estou falando de um encontro pessoal com Ele. E aí essa palavra entra no seu coração. Você sai com essa palavra e você vai voltar para Jericó e você diz assim, Jericó de repente é a sua casa, é o seu trabalho. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aí você diz assim, eu vou chegar lá e eu vou passar para todos aqueles aquilo que eu senti. De repente você quer levar para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu marido. Você quer levar esse ambiente para lá, para Jericó. Só que no meio do caminho, você é surpreendido pelos assaltantes. Vamos pensar um pouco nesses assaltantes espirituais? É que antes de você chegar na sua casa, a sua alegria já foi roubada. Era para você levar essa presença para sua casa, mas no meio do caminho você é roubado. Uma palavra, uma preocupação, eu não sei o que. São tantos os assaltantes que estão à espera de você sair ali na porta desse lugar para roubar essa palavra que você está ouvindo aqui hoje. Para que você não consiga chegar na sua casa e levar a glória que você presenciou. É por isso que muitas vezes a transformação não acontece na nossa casa porque nós somos assaltados. Te roubam a alegria, te roubam a paz. Sabe quando você está na presença dele e os seus problemas, você não pensa mais nos seus problemas porque você acabou de cantar agora há pouco, se tudo der errado, ele vai vir ao meu encontro, ele vai me socorrer, ele vai me ajudar. Só que aí quando você sai, você é bombardeado por pensamentos ladrões, aqueles que vêm para roubar mesmo a sua paz, e você sai com uma paz, e aí de repente esses pensamentos eles vêm, ou talvez até umas pessoas são usadas. E diz assim, mas amanhã você tem isso. Ou quando você chegar lá em Jericó, ou seja, na sua casa, no seu trabalho, o problema vai continuar o mesmo, a perseguição vai continuar no seu trabalho, aquela dificuldade lá do seu trabalho vai continuar da mesma forma, as portas vão continuar fechadas, porque você ainda está devendo e você precisa de dinheiro essa semana. As coisas não mudaram na sua vida. E aí roubou a tua palavra.
roubou a tua paz, e você volta para sua casa pior do que você foi. Você está entendendo o que eu estou falando? Na estrada que nós descemos, sempre tem assaltantes. O texto diz que eles roubaram, eles despojaram aquele homem. O que é despojar? Eles roubaram as roupas. Eles deixaram o homem sem roupas. Você tem ideia do que é ser assaltado? Imagina você aqui na Avenida São Carlos, ok? Você é assaltado aqui na Avenida de São Carlos. Você está descendo na Avenida de São Carlos. Será que ela desce, né? Você desce em algum lugar, não sei se é para lá ou para cá, sou péssimo para isso. Você desce a Avenida de São Carlos. Você está descendo, você indo para sua casa. Você não vai ser assaltado não, em nome de Jesus. Mas você está sendo... Alguém vai e rouba a sua roupa e te deixa sem roupa completamente. Não, já é vergonhoso você ser assaltado. Agora você ficar sem roupa. Queridos, isso existe um significado nisso. Toda vez a Bíblia fala sobre roupa, sobre vestes. Apocalipse 3, versículo 20, 21, diz assim: aconselho-te que compres de mim vestes brancas para que te vistas. Ali está falando de santidade, está falando de pureza. Roupas, vestes, significa muitas vezes isso. Vestes brancas significa pureza, santidade. Querido, muitas vezes nós estamos voltando para essa estrada e os ladrões, esses assaltantes, eles vêm para roubar a nossa pureza, a nossa inocência, vêm para roubar a nossa santidade, e isso para nos deixar envergonhados. Quantas pessoas já não conseguiram mais subir para Jerusalém, já não conseguiram voltar para a presença de Deus, porque foram assaltados no meio do caminho. Hoje se sentem despreparados, se sentem envergonhados, se sentem nus. E quando você está nu na presença de Deus, você se esconde. Foi isso que Adão fez. A Bíblia diz que quando Deus aparece para ele, depois do pecado, e o pecado que roubou a inocência de Adão e de Eva. E quando Deus aparece para eles novamente, porque eles tinham um encontro, toda a viração do dia, no final do dia eles se encontravam. E quando Deus vai procurar Adão e Eva, eles estavam escondidos. E Deus diz assim: por que vocês se esconderam? Como se vocês pudessem se esconder de Deus, não é? É cômico isso, né? Mas é isso que o pecado faz você pensar, que você pode esconder de Deus. E você se esconde de Deus quando muitas vezes você está sem roupa. Sem santidade, sem pureza, porque Adão perdeu a pureza. Perdeu a inocência, ele se viu nu, eles se viram nus e eles se esconderam. Por isso muitas pessoas estão hoje vivendo escondidos de Deus. Eles não conseguem mais voltar para o lugar de adoração, porque foram roubados. Talvez você precise de ajuda hoje. Porque talvez seja uma decepção, uma mágoa, um pecado, eu não sei o que foi que roubou a sua pureza. Roubou a sua santidade. O que é santidade? É quando você é separado para Deus. Hoje você já não é mais. Você não se sente apto para estar na presença dele. Você se sente vergonhoso. Envergonhado. Terceira coisa. Eles bateram no cara. Eles não apenas roubaram as roupas dele, mas bateram, feriram esse homem. Às vezes, essa estrada, as pessoas que estão paradas é porque estão feridas. E elas um dia estiveram tão cheias de Deus. Um dia elas estiveram na adoração. Um dia elas estiveram na presença. Mas no meio do caminho, elas foram feridas e elas pararam. Talvez você esteja aqui hoje ferido. Talvez seu coração esteja ferido. Quem é que te feriu? E você sabe qual é o problema das feridas? Você sabe qual é o problema quando você é ferido por dentro? Olha o que acontece. A quarta coisa.
esse homem ficou quase morto. Eu tenho uma preocupação muito grande com esse quase morto, porque quase morto não é nem vivo e nem morto. O quase, sabe? Quando a pessoa, você vai tomar um café, a pessoa fala assim, tá frio, tá quente? Você fala, quase. Se a pessoa fala assim, você me ama bem? Eu falo, quase. Quase é uma palavra muito quase. Não é? É no meio, é morno, é algo pior do que estar morto, é estar quase morto. É uma situação horrível. E às vezes, você está quase morto. Te deixaram quase morto. Foram tantas decepções, foram tantas coisas que te espancaram. Eu não sei o que te espancou, eu não sei quem te assaltou, não sei o que roubaram de você, mas talvez você esteja hoje quase morto, você não consegue viver, nem para Deus e nem para nada. Está apático, não tem ânimo, não consegue acreditar naquilo que Deus disse para você um dia, não consegue lutar pelas suas coisas, não consegue viver. Isso é quase morto. E aí, para piorar, o texto diz que passa o sacerdote. Quem era o sacerdote? O que significa o sacerdote? O sacerdote era aquele que sempre ia na presença de Deus pelo povo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote. Que é aquele que se colocava entre Deus e o povo e orava e oferecia os holocaustos, os sacrifícios. O sacerdote era alguém que deveria orar pelas pessoas. Mas a Bíblia diz que o sacerdote passou. E na verdade você percebe que na verdade ele não estava fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Ele era apenas um religioso. O religioso é aquele que diz assim, eu estou precisando de você. E ele diz assim, eu vou orar por você e vai embora. E ele deixa você ferido, quando na verdade ele deveria cuidar de você. Levita. Quem são os levitas? Os levitas fazem parte da tribo de Levi, separados lá ainda no deserto. Quando houve a separação de tribos, os levitas ficaram responsáveis pelos serviços no templo. É isso que faz um levita. Ele cuida do templo, ele cuida das coisas de Deus, ele cuida da casa de Deus. Só que esse levita não percebeu que a casa de Deus era aquele homem. E quantas vezes é assim que o religioso age? Ele cuida tanto das coisas de Deus e esquece que hoje as pessoas é que são o templo de Deus. São elas que são a casa de Deus. Então não adianta eu cuidar de uma estrutura, não adianta eu criar uma estrutura e cuidar dela se eu não cuido das pessoas, porque Deus habita não na estrutura, Deus habita nas pessoas. Ou você acha que Deus está numa parede, que Deus está numa placa, que Deus está nos tijolos? Não, você é casa de Deus, eu sou casa de Deus, o seu irmão é a casa de Deus. Então quando você cuida dele, você está cuidando da casa de Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito habita em nós. É muito emblemático isso, porque Jesus estava falando com um perito da lei, um fariseu, alguém que se achava acima de todos. E nessa conta, obviamente, na lógica para o judeu, o próximo que Jesus estava dizendo seria o levita ou seria o sacerdote, mas jamais o samaritano. Samaritano, para você ter uma ideia, na época era tido pelos judeus como inúteis, aqueles que não servem para nada. Eles não se davam uns com os outros. Havia uma exclusão, não é muito diferente hoje, não é? Porque às vezes o nosso padrão de santidade é aqueles que têm títulos. Quando na verdade você vê que a régua de Jesus nos mostra
uma outra realidade. Santo mesmo é aquele que faz algo pelo seu próximo. E foi isso que ele fez. Juliano, mas você esqueceu que eu sou aquele que está precisando de ajuda? Não, não esqueci não. Eu estou querendo dizer para você, querido, olha para mim. Porque muitas vezes as pessoas estão olhando para aqueles dizendo assim, esse aí ele vai me ajudar. Aquele lá ele vai me ajudar. Agora vai resolver minha situação. Agora o meu problema vai ser resolvido. Agora isso vai acontecer. E de repente, eu acho isso maravilhoso. Você é surpreendido. Porque aquele que você nunca esperava que fosse te ajudar é aquele que vai parar para te ajudar. E sabe por que às vezes Deus faz isso? Sabe por que às vezes Deus permite isso? Primeiro, porque esses improváveis se colocaram à disposição para ajudar. Segundo, para que a glória seja de Deus. Para que as pessoas vão falar assim, para essa pessoa me ajudar, só Deus mesmo. Quando você olha para a Bíblia, você vê tantas coisas. E aí você aprende que você precisa tirar as expectativas muitas vezes dos homens e colocar em Deus. Saul, por exemplo, ele perseguia Davi, e quando o povo dele virou as costas para ele, o próprio povo de Davi, Deus usou quem? Os próprios inimigos, os filisteus. Lembra que Davi venceu o gigante? O gigante era um filisteu. Em um determinado momento depois, esse próprio povo abriga Davi. Porque o rei Saul e todos os irmãos de Davi estavam perseguindo ele. Queriam matá-lo. Tinham ordem do rei para matá-lo. E aí quem recebe ele? E todos os seus homens e todo o seu exército? Os filisteus, os inimigos. Aquele que um dia ele lutou. Uau, que contradição, né? É assim que Deus faz. Quando todos viram as costas para você, ele levanta até pessoas que um dia lutaram contra você. Se necessário for, ele levanta quem ele quiser. Mas Deus tem um compromisso com aqueles que um dia estiveram na sua adoração. Aquele homem estava em Jerusalém. Ele voltou de um encontro com Deus. E quando você tem um encontro com Ele, Ele não te deixa cair. Ele sempre manda alguém para te pegar. Ele sempre manda alguém para te ajudar. Mesmo que esse alguém seja aquela última pessoa que você imaginou na sua vida. Ele manda alguém para estender a mão. Quando o próprio rei queria matar o profeta Elias, Acabe, né? Queria matar o rei, matar o profeta. Não sei se você conhece esse texto. Vale a pena você conhecer. Elias era um homem de Deus. E Israel vivia um momento de decadência moral. No reino estava Acabe e a mulher dele, Jezabel. Então Deus levanta esse homem, vai lá e diz assim, não vai chover sobre Israel. Ele lança uma profecia e de fato não choveu durante muito tempo. Só que aí Deus manda ele se esconder. Aí ele vai primeiro para um ribeiro. E aí Deus manda os corvos para mandar comida para ele. Aí depois de lá, ele sai de lá e vai para a casa de uma viúva. Olha que coisa mais louca. Deus, ele usa pessoas que você deveria ajudar, e muitas vezes elas que te ajudam. Ele foi para a casa da viúva, e a viúva fez a última coisa que ela tinha para ele comer. E Deus abençoou aquela viúva depois. Mas aos olhos naturais você fala assim, ele vai na casa de uma viúva, mas foi Deus que mandou, filho, e quando Deus manda, Ele usa quem Ele quiser, até quem não tem para te abençoar. Quando Paulo foi ferido, com muitas chicoteadas, porque falava de Jesus, ele vai para a prisão e quem limpa as feridas dele? O carcereiro. Não tem lógica. O carcereiro que estava ali para castigá-lo, para guardar ele, para ele não fugir, vai lá cuidar das feridas desse homem. Às vezes, querido, quem você está esperando que vai curar suas feridas, não vai cuidar. Não vai curar. Às vezes, Deus levanta aqueles que eram tidos como carrascos para curar suas feridas.
Porque os seus olhos não devem estar nas pessoas, mas em Deus, porque Ele levanta quem Ele quer. Eu encerro contando para vocês uma história que aconteceu em Avaré. Já era tarde da noite, já passava, era quase meia-noite. E o meu sogro, ele mora próximo ao pronto-socorro. Quando nós vamos para lá, a gente sempre ouve as ambulâncias chegando, pessoas gritando, é horrível. E naquela noite, uma noite fria como essa, um homem saiu e foi para uma farmácia que fica na outra esquina. A farmácia já estava quase fechando. Ele estava com uma receita dos medicamentos que ele precisava para os filhos dele. Ou filho, não sei. E aqueles remédios eram muito caros. E quando ele foi pagar, ele pegou o talão de cheque e começou a preencher o cheque. E aí a pessoa da farmácia disse: nós não aceitamos cheque aqui. Ele disse: mas eu não tenho dinheiro agora. Como que eu vou sacar agora? Não tem como. Eu só posso fazer um cheque. Fica com o cheque amanhã, então eu venho aqui. Não, senhor, nós não podemos. Mas todas as farmácias estão fechadas. Eu preciso levar esse medicamento. Não, não posso. E nesse momento tinha um rapaz na porta. Um homem na porta, ouvindo toda a conversa. Ele entrou e disse pro balconista: pode entregar um remédio para ele que eu vou pagar. Ele tirou R$200 e pagou para a farmácia. Aí o homem disse: olha, então, por favor, fica com o cheque. Amanhã eu te procuro e a gente troca esse cheque. Muito obrigado. Deus, Ele faz isso. Só que essa história não termina aqui, porque eu conheço esse homem. Eu já ouvi várias vezes. Ele mora em frente à casa do meu sogro. Mas você disse: Juliano, mas em frente não é o pronto-socorro? É, mas é que ele mora na frente do pronto-socorro. Ele é um morador de rua. E ele tem o carrinho de reciclagem. E ele fica com o carrinho de reciclagem durante a noite lá. E esse homem tirou R$200 da economia do mês inteiro dele, que ele vendia as suas latinhas na rua. Catava as latinhas e vendia. E fez questão de ajudar o outro a comprar um remédio. Uau! Fala a verdade. Esse homem era um homem de posses. Ele morava em um sítio, uma fazenda, não sei. E no outro dia ele foi e procurou esse homem, trocou e ainda o recompensou. Mas às vezes você tem o dinheiro, mas não em espécie. Você espera que alguém ali vai te entender e vai te ajudar e não te ajuda. E Deus levanta alguém improvável para ajudar. É assim que Ele faz. Tira os seus olhos do homem e coloca os seus olhos em Deus. Fique com uma palavra: Ele nunca vai te deixar caído. Ele sempre vai levantar alguém para cuidar de você, para investir em você, até que você esteja pronto para voltar para Jerusalém, pegar a presença dEle e levar para a sua Jericó. Amém? Deus abençoe você.